Geração Jornal, segunda-feira, boa noite, bem-vindos. Luta contra a cólera. Ministério da Saúde lançou hoje a campanha de vacinação. Mais de 1.300 equipas estão mobilizadas. Vandalização em Luanda, roubo de cabos de fibra óptica deixa mais de 20 empresas sem internet. Mineração de criptomoeda, mais um centro foi desmantelado nesta segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Segunda-feira, feriado, o jornal mostra como algumas famílias aproveitaram o dia de sol em praias de Luanda. África do Sul, Donald Trump ameaça corte de futuros financiamentos ao país. Desporto, o Afrobasket 2025, Angola defronta neste momento o Moçambique para a janela de qualificação. É o Girassol Jornal, bem-vindo ao melhor da informação. Outra vez boa noite. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol defronta neste momento a sua similar de Moçambique, na janela FIBA, em jogo a contar para o apuramento ao Afrobasket da Côte d'Ivoire. Seguimos em direto para a Cidadela Desportiva, o encontro do jornalista António Matamba, que acompanha a partida. Matamba, boa noite. Como se descrevem as emoções por aí? Boa noite, Simeão Mundula. Como descreveste, estamos no pavilhão principal da Cidadela, onde decorre o primeiro jogo dos dois que Angola tem para chegar ao Afrobasket da Côte d'Ivoire, que acontece em agosto ainda deste ano. Angola está, nesses instantes, a perder o jogo quando estamos no último quarto e a faltarem qualquer coisa aqui 1 minuto para terminar a partida. Angola vai perdendo por 46-38. Angola venceu, digo que Angola venceu o primeiro quarto por 1 ponto de diferença, 10-9, e venceu o segundo quarto também por 1 ponto de diferença, 24-23. Angola foi ao intervalo a vencer e na segunda parte, ou seja, no terceiro quarto e no último que está a decorrer, Angola não teve a mesma energia dos primeiros instantes e nesta fase está a perder por uma diferença de 8 pontos no marcador, mas ainda tem muito basquetebol pela frente, porque no basquetebol 1 minuto e 27 segundos são muito tempo para se poder recuperar este resultado. Vou à conversa com o comentarista da Rede Girassol. A bola entrou bem nos 2 últimos quartos, digo. Está a faltar pressão nesta altura? Bem, em princípio vimos uma Angola no primeiro quarto concentrada, segundo quarto também. Vencemos um bocadinho vencemos o primeiro quarto, empatamos o segundo quarto no parcial, mas no segundo quarto vimos uma seleção de Moçambique mais esclarecida e nós cometemos muitos erros. Por exemplo, só para ver que nós temos mais de 25 bolas lançadas dos 3 pontos e 3 bolas marcadas. Para quem quer vencer, para quem quer apurar-se para o africano, tem que marcar mais. Muito individualismo também. Notamos mais organização defensiva quanto do ponto de vista de atacar por parte de Moçambique. Tínhamos uma jogadora que parecia que conhece tão bem Angola, que é a Ingvild, e o treinador de Moçambique acabou por fazer uma gestão muito boa da mesma jogadora e não só do próprio banco. No momento certo, quando estava dilatado o resultado por 7 pontos, colocava a Ingvild ao banco para a gestão. Quando tinha que lhe colocava a jogadora e a jogadora conseguiu dar conta do recado muito bem. Se olharmos, temos uma Sara Gaetano que está a correr atrás do prejuízo, mas penso que o coletivo não está a funcionar. Estamos a falhar muito, as jogadoras que não estão a dar resposta, falo de algumas jogadoras novas que acabaram por integrar o grupo, jogadoras que não estão praticamente a corresponder. Penso que o treinador tem que rever para o próximo jogo, porque se olharmos para o resultado, já quase sem esperança de poder vencer esse jogo. Apesar de que não terminou ainda, mas penso que o treinador vai trabalhar nos erros para então no próximo jogo sermos nós os vencedores. Penso que o trabalho é árduo, não só para a seleção, mas para as equipas. É um trabalho árduo, temos que trabalhar muito em função dos erros que estamos a anotar aqui e os que conhecemos, para então amanhã termos uma seleção feminina melhor.
Muito obrigado. Tu ouvia. Perdemos o sinal com o António Matamba. Falava-nos a partir da Cidadela, onde a Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol defronta com o género de Moçambique. Jogo a contar para a qualificação do Afrobasket da Côte d'Ivoire. Seguimos com outras notas que dominam este jornal. 1.350 equipas foram mobilizadas para a campanha de vacinação contra a cólera, que teve o início hoje. O ato de lançamento aconteceu no bairro Paraíso, município de Cacoaco, em Luanda. A vacina é da administração oral. Segundo o Ministério da Saúde, a estratégia visa travar o aumento da doença, que até o momento já resultou em mais de 50 mortes. Já apanhaste? Vacina não dói, é para tomar. É um líquido que toma, não é injeção. Está bem? Está bem. Essa jovem, agora com 26 anos, teve cólera aos 13 e 14 anos. Diz terem sido dias extremos e que viveu o vale da sombra da morte. Foi um momento muito difícil, porque eu vi alguns vizinhos a morrerem. Se que fosse morrer, apanhe vacina, porque essa doença é muito grave. Precisa as pessoas se prevenirem. E foi por isso mesmo que António Gomes, ao primeiro indicador do sintoma da doença, correu com o filho para o centro de tratamento rápido no bairro Paraíso. O miúdo acordou tudo bem. Quando deu 11 horas, quando o miúdo começou a mostrar dificuldade, da forma que ele acordou, mas da forma que ele começou a se sentir. Depois foi na casa de banho, disse-me que o papá fui na casa de banho, mas caguei diarreia. Eu vi isso já não é uma coisa normal. Quando acabou de falar, de uma vez também começou a vomitar. Vomitou a primeira vez, dei-lhe banho, fiz-lhe um bocado de chá para tomar o chá. Vomitou de novo o chá que eu lhe dei. Então vi isso que é preocupante. Como sei que aqui no Paraíso montaram uma estrutura onde estão a receber esses pacientes com esse tipo de sintoma, então me dirigi aqui. Vacinar é uma das formas de travar a doença. 930.532 pessoas é o número a ser vacinado durante os 2 dias nas províncias de Luanda, Bengo e Colibengo. Uma meta desafiadora, mas não impossível de alcançar, segundo o Ministério da Saúde. A meta é cada vacinador ou cada equipa de vacinação vacinar 350 pessoas por dia, vacinar 700 pessoas nos 2 dias. É possível atingir a meta assim. Quanto mais rápido nós conseguirmos vacinar, melhor é o resultado daqui a 7 dias em termos de imunidade. Porque se formos vacinando paulatinamente, a vacina leva cerca de 7 dias até o indivíduo ganhar a imunidade adequada. Nós vamos levar mais tempo e vamos ter mais dificuldades em fazer o bloqueio e também, por outro lado, não vamos conseguir aquela imunidade de grupo, porque o objetivo é meter a vacina no trato digestivo e dar tempo para ser absorvida. E é por isso que ficamos 1 hora em jejum. Já comeu, não coma mais 1 hora. É o que se pretende para facilitar a absorção da vacina. Estão elegíveis a apanhar a vacina pessoas sem histórico da doença, esclareceu a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Já tiveram cólera, portanto, na sua maioria estiveram nos nossos centros de tratamento. Estas não precisam de fazer a vacina, porque a própria doença, depois de curada, dá já alguma imunidade. Mas todos aqueles que não tiveram cólera e que, com diagnóstico de cólera, devem vir com essa idade igual ou superior a 1 ano, devem aderir às campanhas de vacinação. A vacina contra a cólera é administrada via oral e as pessoas a partir de 1 ano de vida. O número de casos suspeitos de cólera no país subiu para 1.710, ou seja, 126 novos casos foram registados nas últimas 24 horas. Até o momento perderam a vida 59 pessoas. São dados que o Ministério da Saúde deve atualizar a qualquer momento. E o Dr. Domingos Cristóvão, é especialista em saúde pública, está de volta ao Girassol Jornal. Vamos falar sobre saúde, claramente, e sobre a situação da cólera no país. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite, Simeão. Boa noite lá em casa. Boa noite para todos que assistem a Girassol TV.
quer em Angola, quer na diáspora. Ora bem, doutor, e hoje vamos conversar num dia em que foi dado um grande passo. Está lançada a vacina. Exatamente. Simeão, todas as doenças têm uma prevenção geral e uma prevenção específica. Portanto, a geral trata-se de todas as medidas que nós temos vindo já divulgar sobre a cólera, e a específica é a mais eficaz, que é a vacinação. Ora, temos a vacina para todos aqueles que estão nessas zonas de fontes de infecção, ou seja, nas províncias de Luanda, Bengo e Colibengo, que constituem o foco principal da epidemia. Então, há necessidade de dizermos que toda a população, sobretudo aqueles que estão entre os 2 anos e os 24, que constituem 80% dos casos, devem aderir à vacina para que possam, então, reduzir a propagação. Não descuramos as outras idades, mas essas constituem, dentro do nosso leque de prevalência, são os que constituem 80% da população atingida. Então, vamos apelar sobretudo a elas para que possam aderir à vacina. De um lado. Do outro lado, apesar de termos já a vacina, não devemos descurar as outras medidas, porque repara que a vacina começa a ter imunidade ou a criar imunidade no organismo 7 dias depois, e precisa ser absorvido durante 1 a 2 horas no tubo digestivo. Quer dizer que as pessoas não devem comer primeiro quando vão fazer a vacina, ou se fizeram a vacina, não devem comer até 1 hora, 1h30, para que a vacina seja absorvida no tubo digestivo, sobretudo no intestino delgado. Essas são algumas medidas. O outro lado é que as pessoas, mesmo depois de vacinado, têm que continuar a lavarem as mãos, devem evitar os alimentos crus, não tratados com água e lixívia, devem evitar defecar ao ar livre e como devem também evitar a colocação de lixo em qualquer lugar. Portanto, tivemos o final de semana muito bonito. Sábado vimos campanhas de limpeza, de recolha de lixo. Vamos apelar que esta semana também se faça a mesma atividade. Portanto, sábado vermelho, todos, dirigentes, funcionários públicos, camponeses, vendedeiras, todas as forças, vamos fazer campanha de limpeza, porque é o foco principal da infecção. O lixo. Defecar só na latrina. Doutor, com a vacina, como se pode alcançar a chamada imunidade de grupo? Portanto, aqui precisamos, a imunidade de grupo vai ser alcançada sobretudo nos bairros onde está mais o foco. Se vacinarmos mais de 95% dessa população, então aí podemos ter a imunidade em grupo. Agora, para todo o país, é preciso não estarmos ansiosos, porque o estoque mundial é de 8 milhões de vacina durante este ano, e nós somos 35 milhões. Então, o resto da população angolana deve sim levar-se ou entrar em consideração das medidas que nós dissemos prevenção não específica, que é não defecar ao ar livre, tratar a água, consumir só água potável, manter a higiene individual, lavagem das mãos depois de defecar, antes de alimentar-se de qualquer produto, e manter, sobretudo, a vigilância em todas as áreas. Portanto, qualquer possibilidade de diarreia, ocorrer rapidamente a uma unidade sanitária para que seja prestada assistência. Pelo caminho, ir sempre hidratando. Significa beber qualquer tipo de água para que possa chegar não desidratado até a unidade sanitária. A eficácia desta vacina? A eficácia da vacina está entre os 60% e 85%. Portanto, se for cometida, se for feita uma população acima de 95% das zonas onde temos a infecção, essa eficácia pode atingir até os 90%. Serão necessárias doses de reforço? Depois de 6 meses. Depois de 6 meses. 6 meses. Depois de 6 meses. Exato. Esperemos que antes dos 6 meses tenhamos a epidemia controlada. E como é que ela atua no organismo humano? Portanto, a vacina, primeiro vamos falar como é que o vibrião colérico atua. Portanto, o vibrião colérico, quando entra no intestino, ele cria uma capa no intestino delgado e não permite a absorção de líquidos. Portanto, todo o líquido que vai para o intestino
intestino delgado, ele passa diretamente, provocando a diarreia profusa e desidratação. A vacina vai lutar contra esta película, portanto, vai desativar o vibrião colérico, vai fazer com que o intestino possa absorver todo o líquido que entra no intestino e manter o organismo intacto e não desidratado. Esta campanha de vacinação, o doutor, acha que vai criar um certo clima de relaxamento no seio da população? Não, nós estamos a apelar sempre à população para não relaxar. Portanto, a par da vacinação, continuar com as medidas preventivas, porque não é só a cólera que mata, tem outras formas de doenças diarreicas que também são do tipo fecal-oral, ou seja, fezes na boca, que não são boas doenças, porque são doenças, infelizmente, de falta de higiene. E então, essas doenças devem ser tratadas. Repara que os outros países todos não têm problemas de cólera. Por isso é que mesmo a vacina, a produção da vacina, são em estoques muito mínimas, porque há pouca procura, há pouca busca, porque grande parte dos países providenciam a água potável à sua população acima de 95%. Nós estamos em 40%. Então precisamos incentivar mais o acesso à água potável para a nossa população e melhorar o saneamento básico. Podemos considerar que esta é uma medida oportuna dentro da meta que se tem de controlar o surto. Exatamente, é uma medida oportuna, está de parabéns o governo angolano, está de parabéns o Ministério da Saúde, porque vai conciliar as duas prevenções, a específica e a não específica, no sentido de controlar rapidamente a cólera que assola o nosso país. Muito obrigado, Dr. Domingos. Vamos agradecer-lhe por mais esta presença. Nós é que agradecemos. E até uma próxima oportunidade. Estamos aqui para servir. Obrigado. Continuação de bom trabalho. E mais de 20 empresas ficaram privadas do serviço de internet em consequência de um roubo qualificado de cabos de fibra óptica protagonizado por 7 cidadãos, segundo a Polícia Nacional, que confirmou igualmente hoje, na apresentação do balanço das mais recentes operações de combate à criminalidade, a detenção de um outro cidadão de 35 anos que terá abusado sexualmente da filha. O ato criminoso resultou em gravidez. A Polícia Nacional em Luanda deteve 7 cidadãos implicados nos crimes de vandalização e roubo qualificado de cabos de fibra óptica numa extensão de quase 2 quilómetros, situação que fez com que mais de 20 empresas ficassem sem o acesso aos serviços de internet. De acordo com o seu porta-voz, superintendente-chefe Nestor Gobel, durante a ação criminosa que foi reconstruída, os 7 indivíduos se faziam passar por técnicos de telecomunicações. Que 7 indivíduos ligados a uma empresa denominada Comatel realizaram na Avenida Amílcar Cabral um roubo qualificado, colocaram cones ao longo da via e, com o uniforme da empresa Comatel, realizaram o furto qualificado de mais de 2 quilómetros de extensão de cabos de fibra óptica, deixando mais de 20 empresas sem o acesso à internet e outros trabalhos que são feitos por via desta plataforma importante. No negócio ilícito, segundo ainda Nestor Gobel, foi possível deter 2 cidadãos de nacionalidade maliana com mais de 1 milhão de kwanzas para a compra do material. Do trabalho de inteligência policial e de sequência investigativa, procedeu-se à busca dos restantes, tendo culminado também com a detenção de 2 cidadãos de nacionalidade maliana que já estavam com um valor de 1.300.000 kwanzas para pagar precisamente esses cabos de fibra óptica. São cabos muito procurados e nós sabemos hoje por hoje, nesta 4ª revolução industrial, nós sabemos que hoje os cabos de fibra óptica começaram a ser muito procurados, não é? De tal sorte que esclarecemos este crime, mas também os 2 malianos foram detidos pelo crime de receptação. No âmbito do combate à criminalidade violenta, foi possível ainda deter 39 indivíduos que se dedicavam a ações de assaltos a residências. Outro destaque recai também para a detenção de um cidadão que violou a filha de 15 anos, tendo esta ficado grávida. Temos aqui detido um jovem de 35 anos que agrediu sexualmente a filha até engravidar, a filha de 15 anos, isto no bairro Ambo. Ele correu com a esposa de casa porque achou que deveria ficar com a filha. Sob ameaça, foi fazendo a filha de mulher até engravidar, está detido. Temos aqui também um meliante muito perigoso da Mamã. O da Mamã é um indivíduo que vive no bairro da Madeira. Estamos lembrados da coisa de 2, 3 dias. Houve uma matéria que viralizou nas redes sociais em como o bairro da Madeira estava, digamos, desguarnecido. Os meliantes estavam a fazer das suas. Não, os meliantes não podem fazer das suas.
Não, enquanto haver polícia, os meliantes, os criminosos não podem fazer das suas. Não. Portanto, a polícia é o garante da ordem e tranquilidade pública. Agora o Damamá está detido. Em Cabinda, registra-se um aumento da criminalidade em alguns bairros periféricos. A população pede que o policiamento seja reforçado. O aumento de atos de criminalidade no bairro Simulambuco inquieta os moradores. Nos últimos dias, os marginais intensificaram as suas ações nesta zona. Quem circula nestas imediações a partir das 20 horas é interpelado e assaltado. Este jovem, por exemplo, foi a vítima mais recente. Conta como tudo aconteceu. De lá para cá, anda com pavor de circular no bairro. Na verdade, tem havido assolação dos marginais, assaltando a mão armada, tanto aqui atrás do HS, tanto nessa rua que dá acesso atrás, tanto quanto aqui mesmo na via pública. Eu já fui vítima, realmente já fui vítima 2 vezes a propósito. Foi 2 vezes. A primeira vez não me haviam levado nada. A segunda vez me haviam levado tanto o telefone e 10 mil kwanzas. Os marginais fingiram que estavam a passar, não é? Deixando o cliente, estavam andando de moto, deixando o cliente do lado de trás. Me passaram realmente, me haviam passado. E quando eu entrava no beco, então me interpelaram com arma de fogo e arma branca de tipo katana. Portanto, eu tive que entregar todos os pertences, porque eles assim pediram, entreguei todos os pertences, telefone e valor que estava comigo. É uma realidade que vem tirar o sono da população, porque nós já vem acontecer muitos casos de bandidagem aqui, ultimamente já está a ser muito exagero, porque muita gente aqui no bairro está a reclamar dos motoqueiros que vêm sempre a mão armada, usando as armas brancas e não só. Isso está nos preocupar muito. Queremos que a polícia venha, monte uma esquadra móvel no nosso bairro ou faça uma ronda com rigor mesmo, põe iluminação pública aqui nesse beco. Queremos luzes aí, estamos com muito medo. Isso aqui tem muitos problemas que estão aqui. Então as pessoas aqui, as marginais estão sempre aqui dentro. Nós apelamos pelo governo para resolver o problema desse condomínio. No passado, este já foi um hotel de referência. Hoje tornou-se uma área abandonada e transformou-se num verdadeiro esconderijo dos marginais. A partir das 20, 21, quem passa por aqui torna-se vítima destes homens do mal. Nós, de facto, já não estamos a dormir. A delinquência já não nos deixa trégua. Quer dizer, nós quando falamos do Simulambuco, temos 5 zonas. Mas esta zona C, não sei outras zonas, mas nós em particular na nossa zona, a partir mesmo ali, na antiga HS, até aqui no Rio, já não estamos a dormir. Nos poucos dias ou no pouco tempo, foi assaltado toda a promoção da mulher. Temos quiosques ali no Tratado do Simulambuco. Quando descermos aqui, tudo está sendo invadido cada vez mais. Aquilo não é porque invadiram uma semana depois, nada. A nossa escola já não se fala. Temos uma escola ali por detrás da promoção da mulher do Tratado do Simulambuco, já não se fala. O bairro Simulambuco fica no novo município do Liambo, considerado uma área turística devido à sua localização geográfica. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou mais um centro de mineração de criptomoeda. Este funcionava dentro de uma fábrica de blocos de construção nas imediações da centralidade do Quilamba, aqui em Luanda. O espaço estava sob tutela de cidadãos de nacionalidade chinesa que se encontram em fuga. A criptomoeda refere-se a qualquer forma de moeda que existe digital ou virtualmente e usa criptografia para garantir a realização de transações. No país, esta prática de mineração constitui crime e a essa altura já foram desmantelados 26 centros de mineração de criptomoeda, como nos conta o porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa. Esses indivíduos têm atividade comercial ou atividade econômica lícita apenas para ser uma
uma atividade dissimulada ou de fachada. Não é uma atividade que vai demonstrar que ele é empresário em território nacional, vai demonstrar que ele é uma pessoa com atividade econômica, mas quando na verdade a sua atividade principal econômica é o negócio ilícito que eles têm estado a realizar em território nacional. Temos também, de acordo com informações preliminares, informações de que esta fábrica de blocos já funciona aqui há mais de 3 anos. E esta rede elétrica montada para este ponto foi uma rede elétrica provocada especificamente para esta fábrica. Portanto, não havia aqui outros moradores com acesso à energia elétrica, mas eles solicitaram a empresa competente para instalar aqui então energia elétrica. Foi instalado, mas a coberta dessa instalação encontramos aqui, lamentavelmente, mais uma vez, esta atividade de mineração de criptomoedas. Portanto, este é um ponto. Desde que foi aprovada a lei que criminaliza a atividade de mineração de criptomoedas e outros criptoativos ou ativos virtuais no território nacional, tanto que é a Lei 3/24 de 14 de abril. Neste momento estamos a falar já em 26 estaleiros clandestinos de mineração de criptomoedas, tanto alguns no território de Luanda, que é a maior parte, e outros espalhados por diversas províncias a nível do país. O centro de mineração funcionava dentro de uma fábrica de blocos, onde, para se ter acesso ao local, era necessário passar por uma porta dissimulada, onde apenas os cidadãos de nacionalidade chinesa tinham acesso. Não se conseguia alcançar este ponto onde estamos tão facilmente. Eles têm efetivamente uma licença de instalação elétrica com um PT de 250 kVA, um PT bastante pequeno, olhando para os outros 2 PTs instalados aqui nesta nave de mineração de criptomoedas. Cerca de $1.200.000 americanos é o valor que são arrecadados na mineração durante um mês. Nesta apreensão também foram encontrados os chamados PTs de alta voltagem. De acordo com aquilo que tem sido a nossa cooperação com a ENDE, é possível, sim senhora, detectar os pontos de maior consumo da rede. Agora, o que às vezes dificulta-lhes o acesso é saber especificamente qual é o local onde esteja a ter o maior consumo. Apesar de que a ENDE, com o sistema tecnológico que tem atualmente, consegue determinar que determinado bairro tem um elevado consumo. Ora, e é sobre criptomoedas que vamos continuar a falar. Recebo hoje o engenheiro Daniel Paes, é especialista em tecnologia e inovação. Boa noite. Muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Vamos então falar deste dinheiro, a criptomoeda. É uma atividade proibida por lei em Angola, mas que é legal noutras partes do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde vimos há dias o presidente a lançar, inclusive, a sua própria criptomoeda. Em que é que esta atividade constitui crime? Bom, antes de mais, muito boa noite, obrigado pelo convite. É importante separar 2 coisas. Uma coisa são criptomoedas, ok? Outra coisa, em particular, esta história do que é mineração, ok? Separando aqui rapidamente, criptomoedas são um ativo digital, das mais conhecidas e que estamos aqui a falar, trata-se de Bitcoin. Sempre que falamos destes valores que são arrecadados por dia, são associados a um valor que agora é extraordinariamente alto relativamente à Bitcoin. Mas o que é isto de mineração? Para dar uma analogia muito rápida, isto é importante as pessoas perceberem. Da mesma maneira que um sistema bancário em Angola, regulado pelo Banco Nacional de Angola, há depois a banca comercial, o que me permite ter uma confiança e um registro centralizado em que a minha conta que eu tenho em Luanda é a mesma na minha agência se eu for movimentar o meu dinheiro em Benguela, em Cabinda ou no Cunene. Ou seja, este sistema é um sistema distribuído em Angola. E depois há o sistema bancário mundial, ou seja, em que bancos com os códigos SWIFT, há uma forma de regulação internacional deste sistema monetário.
O que é este tema das criptomoedas? Bom, começou em 2008, exatamente a seguir ao subprime. O primeiro paper que define a Bitcoin vem do fim de 2008, que era a ideia de criar um sistema descentralizado pelo mundo inteiro e que fosse um sistema internacional, mas descentralizado. Isto, da mesma maneira que quando nós utilizamos o sistema bancário, um pedaço do nosso dinheiro em comissões, etc., serve para pagar a estrutura do banco, o banco tem custos em ter agências nos vários sítios. Dá-me confiança de que eu confio naquelas agências, naquela instituição, mas tem um custo. Como é que eu conseguiria, com um ativo digital descentralizado, estimular a que houvesse alguém que mantém este recurso de registro descentralizado? É exatamente com este conceito de que quem forneça uma infraestrutura que permite garantir, porque não há uma obrigatoriedade deste sistema descentralizado, pagar a estas pessoas. Paga exatamente por quem cede recursos a este sistema descentralizado, é compensado pelos recursos que põe com algumas moedas desse sistema. No caso do Bitcoin, cerca de 96% das moedas já estão atribuídas e elas vão acabar em 2140, estima-se. Então, cada vez que alguém põe recursos para este sistema funcionar, é compensado com estas moedas. E, Sr. Peixe, como é que se pode perceber, assim, de forma em miúdos, a criptomoeda como um dinheiro, de facto? Sim, realmente um dinheiro, ela é uma reserva de valor e, portanto, as pessoas põem ou põem ativos e dinheiro na criptomoeda para exatamente salvaguardarem, por exemplo, há coisas que podem ser positivas em algum ativo digital. Por exemplo, eu estou num país com muita inflação. Agora na perspectiva do utilizador, que vamos ver agora depois na perspectiva de quem ilegalmente tira partido disto, quando os países não têm isto legislado. Se eu tiver um país, sei lá, a Venezuela, que está com uma inflação muito grande e diz assim, eu não confio em que as moedas que eu tenho vão desvalorizar imenso, se eu puser os meus ativos numa moeda de uma forma segura que garanta que esses ativos são meus, posso defender a minha moeda relativamente a isto. Esta poderá ser uma vantagem. Bem, por outro lado, também pode haver desvantagens. Há grandes desvantagens em não ter essa atividade legalizada. Não só legalizada, mesmo a nível mundial. Repare bem o que aconteceu quando uma das corretoras, chamamos de criptomoeda, foi à falência, a FTX. Ou seja, a moeda valia 68 mil, cada uma valia 68 mil dólares e passou a valer 20 mil. Há muita gente que já perdeu dinheiro, muito dinheiro, com esta história dos ativos. Ou o efeito que se chama os efeitos dos whales. Os whales são as baleias, quem controla muitas destas moedas, como o Elon Musk, que tem 1,5 bilhões de dólares desta moeda. Se eu fizer um comentário num sentido, pode ser que pessoas se entusiasmem e comprem essa moeda e depois, obviamente, há quem a venda, ela desvalorize e pode haver muitas pessoas a perder dinheiro. Então, de facto, num país onde há pouca literacia financeira, é sensato que se proíba. Vamos agora fazer a ligação com esta história de ser ilegal. Mas se isto gera dinheiro e é possível ganhar dinheiro, porquê que um país o torna ilegal? São duas razões. Para os utilizadores individuais, é numa perspectiva, se há pouca literacia financeira, evitar que pessoas entrem em alguns ativos onde podem perder dinheiro. E depois é na perspectiva de quem os explora. Se produzir, ou seja, se fazer este sistema de validação de um sistema descentralizado permite gerar criptomoedas, mas é à custa de grandes consumos de energia num país que subsidia energia. E mais, são atividades que não estão a contribuir para... Não são atividade comercial registada, não pagam impostos, não contribuem para nada na nossa sociedade. A atividade de mineração consome bastante energia. Muitíssima energia, recursos. E num país que subsidia a energia, acabamos por estar a tirar ativos gerados por todos só para contribuir a quem produz estas criptomoedas. E há um outro problema deste lado. Primeiro é não ser uma atividade legislada e depois tem um outro problema que depois está associado a isto. Quando disse que há países que já aceitam e têm a criptomoeda e está legislado, por exemplo, o Canadá, que até tem uma vantagem, isto também gera muito calor. No Canadá há sítios com muito frio, não gastam tanta energia a arrefecer estes processadores específicos que fazem estes cálculos complexos. Para o nosso caso, vamos considerar um roubo de energia. Não? Mas são duas coisas, é porque exatamente, se eu vou ganhar dinheiro com isso, há uma tendência muito grande, se isto consome muito, inclusive a energia nem ser paga. Haver alguém que desvia a energia da rede, não apagando,
para exatamente produzir sem pagar sequer esses consumos caros. E outra coisa que acontece, porquê é que se fala tantas vezes, eu não quero generalizar, mas porquê é que se fala tantas vezes em que são operações em que estão associadas a chineses? Por uma razão, quando foi proibida na China, e que a moldura penal é muito mais penalizante lá, com penas bem mais complexas, houve muita gente diz assim, espera lá, pego no know-how que eu tenho e nestes processadores todos que eu tenho, onde é que há países que ainda se calhar têm energia barata e estão QB desregulados para eu tirar partido disto? Metem as coisas num contentor, põem as suas unidades aqui, fazem por vezes roubo de energia e só tiram o benefício eles próprios. Por isso é que nós temos tantas... Se em Angola houvesse, se calhar, muito mais vigilância, uma rede que detectasse muito mais onde isto existisse, e se houvesse um controle... Mesmo assim o SIC está a fazer um trabalho extraordinário, alinhado com a nossa ENDE, a ver de facto onde é que há consumos que são excessivos, mas é um trabalho que tem que se continuar, porque isto só está a servir a alguns e está a tirar recursos de todos. Quando temos energia subsidiada, não faz sentido nenhum. E a energia que deve ser disponibilizada para servir outros setores. Que faz falta a setores industriais e outras indústrias que, com uma rede que ainda tem algumas fragilidades, mas que se está a construir positivamente, é preciso utilizar os nossos ativos, inclusive subsidiados. Primeiro, não facilitar o crime, porque se há uma coisa que vai dar rendimentos muito grandes, há muita desta energia que é consumida em grandes quantidades, está a ser roubada à rede. Depois, mesmo que seja paga, é um recurso ainda significativamente subsidiado que só está a servir o propósito de alguns. Portanto, faz todo sentido neste momento, e até por uma questão de literacia financeira, haver um controle maior sobre estas moedas. Só um comentário final que queria fazer quando disse, mas até o Trump está a lançar uma moeda. Bom, os ativos digitais, se forem lançados, aquilo que se chamam as National Bank Digital Currency, ou seja, as moedas digitais lançadas por um banco nacional. Angola há de vir a ter uma criptomoeda nacional. Mas essa, se for regulada por um banco nacional, se for legal, se a atividade económica à volta dessa moeda for reconhecida, se pagar impostos, estamos a falar de uma moldura totalmente diferente destas que nós vemos nestes casos. De, efetivamente, alguém que está no paralelo a tirar proveito para si próprio e sem acrescentar grande coisa à nossa sociedade. E Jeff Paes, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Muito obrigado. Ora bem, o Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, numa coordenação operativa com o Gabinete de Cybercrime da PGR, SINCE e demais órgãos operativos de especialidade, na sequência investigativa relativamente ao processo crime do mediático caso AGT dos 7 mil milhões de kwanzas, em cumprimento de um mandato de detenção, foi detido um funcionário da AGT colocado como técnico por factos que configuram os crimes de obstrução à justiça e associação criminosa consubstanciado na disseminação de informações tendentes a prejudicar o normal andamento das investigações em curso no processo crime relativo ao esquema fraudulento de pagamentos por compensação do reembolso do IVA. Realçar que outras investigações prosseguem para o total esclarecimento deste esquema fraudulento, salientar igualmente que, cumpridas todas as formalidades, o cidadão, ora detido, será presente ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes. É uma nota que acaba de chegar à nossa banca de redação. Alguns munícipes de Luanda, ouvidos hoje pela nossa equipa, reconhecem que para alguns produtos da cesta básica no mercado há um ligeiro abrandamento nos preços e encorajam as autoridades a reforçarem as medidas de fiscalização e combate à especulação para que os preços baixem ainda mais. Cesta básica é o conjunto formado por produtos utilizados por uma família durante um mês. No mercado nacional, os preços destes produtos continuam altos, segundo algumas donas de casa que falaram à rede Girassol.
Atualmente não está muito bom, não é? Porque os preços não compensam com os bolsos dos cidadãos. O óleo está um pouquinho caro, como também o arroz. Isso varia de qualidade para qualidade. Quanto menos qualidade, é um pouquinho barato, mas não tanto para as pessoas que estão desfavorecidas, não é? Então, quero dizer que os preços atualmente, nacionalmente, não compensam para os bolsos dos cidadãos. O saco de arroz varia de 22 a 27 mil kwanzas. O óleo varia de 27 mil a 32 mil kwanzas. Agora, 1 litro custa aproximadamente 1.500 kwanzas a 1.300 kwanzas também. As opiniões sobre os preços da cesta básica divergem. Anabela, por exemplo, diz que, na sua opinião, houve uma redução ligeira em relação ao mês de dezembro e janeiro. Tudo está a baixar mesmo, o arroz está a baixar, a açúcar está a baixar, a fuba está a baixar. Quer dizer, toda a cesta básica aqui, tudo está a baixar. O saco de arroz custava o preço de 27 mil kwanzas, mas hoje o saco de arroz está a 22.500, 21.500, saco de arroz. O açúcar está 44.500 a 44. Antes estava a 80 o saco. O saco de arroz, dependendo da qualidade da marca, no mês de janeiro rondava aos 27.500 kwanzas e neste mês de fevereiro, em algumas lojas, anda à volta dos 21.500 kwanzas. Os munícipes apelam à revisão com Mining Indaba 2025, Angola, em destaque. É no próximo bloco, não deixe de acompanhar. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. Angola participa na 31ª edição da Conferência Internacional de Minas e Exposição Mining Indaba 2025, que decorre até ao próximo dia 6 do corrente mês na cidade do Cabo, África do Sul. O evento está focado na sustentabilidade e no valor económico do setor mineiro africano. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, chefia a delegação angolana. Angola vai promover projetos geológicos e mineiros em um fórum de negócios que ocorrerá em Cape Town, África do Sul, no dia 4 de fevereiro de 2025. No evento em que o presidente Cyril Ramaphosa fará a abertura, Angola busca novas oportunidades de negócios com o propósito de alcançar grandes empresas internacionais com projetos ambiciosos para o setor de minerais, para se juntarem às empresas já existentes no setor dos diamantes no país. Desde a primeira participação do país na conferência, Angola tem avançado com a entrada de grandes empresas no setor, como a De Beers, Rio Tinto, Anglo American e Ivanhoe Mining. Os investimentos resultantes das interações iniciadas neste evento consolidou como uma plataforma para atrair empresas globais e desenvolver o setor. Para amanhã está programado o Dia de Angola, sob o lema Angola, a hora do investimento mineiro é agora, onde uma equipa liderada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, estará presente. O fórum tem como objetivo promover a convergência regulatória global para facilitar o acesso às novas tecnologias de saúde, garantindo a segurança e a qualidade dos dispositivos médicos e produtos de diagnóstico in vitro. A reunião é apenas aberta para a indústria até ao dia 17. Nos outros dias, a reunião é restrita às agências reguladoras. Na 31ª edição será mantido o foco em áreas com potencial, priorizando a tecnologia e as boas práticas do setor mineiro. Além disso, a abordagem sobre a sustentabilidade e questões ambientais será aprofundada, alinhando-se às tendências globais e às necessidades da indústria de mineração. Na delegação angolana constam representantes do Mirempet, do Instituto Geológico de Angola, da Agência Nacional de Recursos Minerais, da Indiama,
Sodiam, de empresas minerais não diamantíferas e da Embaixada de Angola na África do Sul. Na edição 2024, que trouxe como tema central desbloquear o futuro da mineração em África, Angola apresentou a temática sobre os minerais críticos para a transição energética. E falamos agora de desporto. O 1º de agosto volta a jogar no estádio França Sandalo na próxima temporada futebolística. Esta informação foi avançada em conferência de imprensa pelo presidente de direção do clube militar Gouveia de Samiranda. Sem precisar a data para a conclusão das obras no estádio França Sandalo, o general enfatizou que o maior problema é a aquisição de relva de qualidade comprovada. Estamos muito a depender do material. E o material, me refiro à própria relva, ela está escasso em aparecer e fomos surpreendidos também ficou danificado a relva. E sabe que é mesmo um trabalho aturado. É um trabalho aturado. Já não é para esta época. E se o fizermos, vamos fazer combinadamente com uma outra equipa, se assim o quererem fazer, mas com o nosso campo não temos, nem temos sequer o horizonte de como é que nós vamos tê-lo já ativado para se poder praticar jogos do girabola. A questão financeira que apoquenta o Clube Central das Forças Armadas é outro fator que impede a conclusão imediata da reabilitação do gigante da cidade desportiva. A situação é bastante elevada no seu tratamento. As dificuldades quer financeira e quer mesmo do aparecimento do material. Portanto, em relação aqui. Portanto, mas vamos reaparecer, temos que reaparecer. Nós temos que ir no França Sandalo, porque uma equipa campeã não pode ficar sem campo. O estádio do futebol França Sandalo, localizado na cidade desportiva do 1º de agosto, no bairro Martres de Kifangondo, em Luanda, foi inaugurado em 2023 e tem capacidade para 20 mil espectadores. Terminou mais uma edição do Angola Judo Training Camp, que serve de abertura para o ano atlético na modalidade. A prova contou com a participação de 400 atletas. Nesta segunda-feira, deu-se por encerrada a 5ª edição do Judo Training Camp angolano, que acolheu mais de 400 atletas provenientes de várias províncias do nosso país. Uma iniciativa da Elite Fight League, com mestres do projeto Judo Elite. Para a organização, esta edição foi bem recebida, embora sirva de abertura de mais um ano competitivo. Durante os 3 dias do Training Camp, temos um balanço muito positivo. Está a ser satisfatório, os atletas atingiram as expectativas. Achávamos nós que eles não aguentar os 3 dias, mas graças a Deus eles estão a ter um bom rendimento, o número se mantém e hoje cresceu por ser o último dia que estamos nós e temos um balanço positivo. Está aí à espreita a Taça Março Mulher, é um torneio de âmbito nacional, então vamos estar lá todos em peso e representar aquilo que nós trabalhamos aqui. Esse balanço está a ser positivo, é de agradecer. Projetos de igual a gente tem que apoiar e estamos a aprender cada dia que passa. Que se avizinha aí o Março Mulher, eu tenho certeza que depois de sairmos daqui estaremos repletos de muita coisa boa para apresentarmos no Março Mulher. Segundo os atletas participantes, houve bom proveito nos 3 dias com troca de experiências. Foi fixe, graças a Deus. Espero sair daqui com bastante experiência, vim para aprender e com alguns colegas e ensinar também a alguns colegas. Estamos aqui no último dia de estágio de treino. Está a ser uma boa valia porque estamos a aprender e temos aqui grandes mestres a nos passarem a experiência e também está a ser aproveitado porque estamos a caminho do campeonato e isso para nós é como uma preparação. Para as próximas edições, a organização almeja aumentar o número de dias neste Training Camp, com o objetivo de chegar a 5 dias de troca de experiências. Importância do 4 de fevereiro. Reflexões que marcam o dia. Em destaque. Mais à frente, as praias de Luanda registaram hoje a presença razoável de banhistas que, na companhia de familiares e amigos,
procuravam aproveitar o dia de sol no quadro do feriado prolongado. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros reforçou o efetivo de nadadores salvadores para garantir maior segurança. A medida deixou os banhistas satisfeitos. Os banhistas que marcaram presença em algumas praias de Luanda manifestaram satisfação pelo registro de nadadores salva-vidas do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Eu realmente fiquei feliz, porque uma coisa que aqui não tinha é uma iniciativa boa e foi uma das melhores coisas que fizeram aqui na praia. Se bem que poderia ser mais cedo, mas tem coisas às vezes que é preciso ter uma razão maior para dar essa iniciativa. Então gostei, até porque eu não sei nadar, então estando aí tem sempre uma situação, uma emergência, então é sempre bom a pessoa estar aí. Melhorou bastante. Confesso que é uma coisa que muitas das vezes faz-me pensar duas vezes em vir à praia, nesses locais que não têm segurança privada e tudo mais, mas noto que melhoraram bastante. Bom, mas temos de fazer mais. Na ausência de um nadador salva-vidas, é fundamental que as famílias e amigos se façam acompanhar com alguém que saiba nadar para evitar casos de afogamento, tal como defende Ângelo Reis, o poeta dos pés descalços. Primeiro é que, enquanto pai e provedor de família, eu não aconselho a que nenhum pai venha para uma praia se não souber nadar e se não tiver princípios de como salvar alguém em circunstâncias adversas, como no mar, não é? E porque as pessoas ainda estão um bocado sobre pressão psicológica em concernência daquilo que aconteceu com Manu Chaba, muito recentemente, ainda vemos uma pouca afluência de banhistas às praias, né? Mas conforme disse o meu companheiro, para além disso, há que haver uma maior preparação por parte dos órgãos de tutela. Os órgãos de tutela neste caso são os salva-vidas, por formas a que os banhistas se sintam bem e em segurança, né? Acima de tudo. Na Praia Amélia, no município da Samba, algumas pessoas se mostraram preocupadas com a falta de nadadores salva-vidas, pelo menos durante o princípio da tarde de hoje. Estou aqui já há umas 3 horas. Se notares, tem crianças e tudo mais. Se alguém porventura se afogar, as pessoas que estão aqui têm que fazer alguma coisa ou fazer uma magia para as pessoas sobreviverem, senão não temos nenhum técnico aqui. Ficamos com... E neste feriado prolongado, muitas famílias decidiram não sair de Luanda e visitar os pontos turísticos que a cidade oferece. Alguns resorts e hotéis registraram taxa de ocupação de 100%. Nestes momentos de feriados prolongados, estamos com 100%. Este ano de 2025 conta com 12 feriados nacionais, onde 4 oferecem pontes e 2 fins de semana prolongados. Se é de hábito que nestes dias residentes em Luanda se desloquem para outras cidades, por outro lado, há quem prefere explorar os lugares turísticos que a capital oferece. O lugar para mim, na verdade, além de histórico e além de ter algumas paisagens geológicas, também tem paisagem propriamente natural, que proporciona assim um ambiente saudável para a recreação nesse preciso momento. Nós viemos para um passeio, para se conectar com a natureza. Fomos visitar o Rio Kwanza, fizemos um passeio de barco, que foi super. Agora estamos aqui no Mirador da Lua, a apreciar essa paisagem, e depois daqui vamos ao Museu da Escravatura. Mas há quem aproveita igualmente estes feriados para transmitir aos filhos educação turística e exploração do património histórico, como o Miradouro da Lua. O que me vem à alma quando eu venho para este lado é aquela minha idade, quando eu tinha a excursão com a escola. É mais ou menos o que elas fazem nesta altura na escola. Então, lembra-me essa fase. Então, como eu tenho boas memórias, eu quero que elas tenham também boas memórias conosco como pais, não é? E também com a escola, se elas um dia chegarem a vir em cá passear. Estes 2 cidadãos são franceses. Ambos estão a fazer uma incursão pelo mundo de motorizada. Fizeram 4 meses de estrada para chegar a Luanda e falam das belezas que o país oferece. Très bien. On se faisait la réflexion avec Amaury. Para nós, Angola é um país muito desenvolvido ao nível turístico, na qual que nós queremos vir mais vezes. Très agréable, très gentil.
Este resort, localizado no Cabo Ledo, registra em quase todos os feriados taxa de ocupação de 100%. O responsável pede melhoria das vias e condições de iluminação e saneamento básico na região. Dificuldades sempre. Neste momento estamos com muitas. Uma delas é a densidade populacional aqui a crescer, a aldeia, sem condições básicas. Está-nos a criar alguma pressão aqui para o turismo. A estrada de Luanda a Cabo Ledo continua com buracos, continua em mau estado. Isso também é um impedimento para a vinda dos turistas. Francisco França é um cidadão português que está a fazer uma incursão por alguns países de África de bicicleta e fala da sua passagem por Angola. O meu destino é Moçambique e acabei por sair de Luanda hoje. E por isso nos encontramos aqui. Eu tinha de passar pelo Mirador da Lua, quis vir ver como era e então aqui nos vimos. Fim de semana prolongado, muitas famílias decidem não sair de Luanda e visitar pontos turísticos que a cidade oferece. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a África do Sul de estar a tratar muito mal certas classes de pessoas e anunciou um corte de futuros financiamentos ao país. O assunto marca o compacto internacional. O ministro dos Recursos Minerais sul-africano, Gwede Mantashe, declarou hoje que não serão enviados mais recursos naturais para os Estados Unidos da América se cessar o financiamento à nação africana, numa resposta ao presidente norte-americano. Se não nos dão dinheiro, não lhes damos minerais, declarou o ministro sul-africano após as declarações de Donald Trump de que o financiamento ao país será cortado até que seja concluída uma investigação sobre alegadas expropriações em curso. No continente, não podemos temer tudo, senão vamos colapsar. A África é um continente rico em recursos. Temos de ter noção disso e usufruir dessa realidade, acrescentou o ministro. Donald Trump afirmou neste domingo que a África do Sul está a confiscar terras e a tratar muito mal certas classes de pessoas e a esquerda radical não quer que saiba. Também o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa explicou na rede social X que a lei da expropriação não é um instrumento de confisco. O número de mortos na explosão de um carro armadilhado perto da cidade de Manbij, no norte da Síria, subiu para 20 pessoas, a grande maioria das quais mulheres, informou a presidência síria. O ataque foi, segundo a mesma fonte, o pior desde a deposição do antigo presidente Bashar al-Assad a 8 de dezembro. Uma explosão traiçoeira atingiu as nossas famílias na cidade de Manbij, deixou 20 mártires e vários feridos, afirmou a presidência em comunicado de imprensa, tendo acrescentado que o país irá perseguir e processar os autores deste ato criminoso. Foi a segunda explosão mortal de um carro armadilhado na zona em apenas 3 dias. No último sábado, 4 civis foram mortos e 9 outros ficaram feridos numa explosão no centro da cidade de Manbij, segundo a agência noticiosa estatal síria SANA. O Hamas está pronto para iniciar as negociações para a segunda fase do cessar-fogo com Israel na faixa de Gaza, disseram nesta segunda-feira a agência France Press 2 responsáveis do movimento islamista palestino que falaram sobre condição de anonimato. As discussões serão focadas em evitar um retorno à guerra, a retirada militar israelita de Gaza e os critérios para as trocas entre os últimos reféns israelitas e os prisioneiros palestinos, precisou uma das fontes. De acordo com os termos do acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, cuja primeira fase entrou em vigor a 19 de janeiro, as conversações indiretas para definir os detalhes da segunda fase deveriam começar nesta segunda-feira. A primeira fase de 42 dias envolve a libertação de 33 reféns em troca de cerca de 1.900 prisioneiros, na sua maioria palestinos, mantidos nas prisões de Israel. A segunda fase deve incluir a libertação dos reféns restantes e incluir também conversas sobre um fim permanente da guerra. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu está nos Estados Unidos da América, onde inicia as conversações sobre a segunda fase com o enviado do presidente norte-americano Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff. E seguimos para mais um curto intervalo. Até já.
Já de volta, os mais velhos em Cabinda entendem que há pouca preocupação por parte dos jovens em saber mais sobre as datas importantes que marcam a história do país. Defendem, por isso, a promoção de mais diálogo entre a antiga e a nova geração. O 4 de fevereiro é considerado como uma data histórica para os angolanos, porque reflete a nossa história. E a história não pode ser apagada, mas sim protegida e passada de geração em geração. Mas será que os jovens sabem da nossa história? Saímos à rua e ouvimos alguns deles. A resposta foi esta. Não sei. 4 de fevereiro é um feriado que eu não sei muito sobre a data, mas se eu sei que é feriado. Nunca teve curiosidade de saber sobre o 4 de fevereiro? Até curiosidade posso ter, mas só que as pessoas, para me explicar sobre o 4 de fevereiro, não tem. Sempre quis perguntar, sempre quis saber para alguém, mas não me dei bem assim, informações acerca do dia. Fico assim meio perdido. Sim, eu ouvi dizer, mas não sei o que significa. Os mais velhos em Cabinda mostram-se preocupados com a falta de interesse no seio dos mais novos em conhecer a nossa história. Segundo estes, é necessário que a escola, a família e a sociedade no seu todo se unam para transmitirem conhecimentos e valores que representam o nosso país. É necessário ter um interesse de sabermos as datas festivas, ou as datas do início da luta armada, as datas da independência, porque são datas que nos marcam. Eu não digo que não tenha interesse, mas é necessário que investigue. E que nós, os adultos, também devemos transferir essas informações aos jovens, para que essa informação permaneça na vida de todos os angolanos. Para além de ser uma data importante na vida dos angolanos, é necessário que nesse final de semana, ou esse feriado prolongado, não é? As pessoas também tenham como uma data de reflexão, né? Para haver mudança no nosso pensar, no nosso ser, e caminharmos para uma Angola melhor. Todos os agentes sociais são chamados a participarem na divulgação da nossa história. E o município do Kazenga, aqui em Luanda, foi nesta segunda-feira palco de um encontro intergeracional promovido pelo MPLA. O evento teve lugar no marco histórico do Kazenga e serviu para refletir sobre a trajetória do partido e nível de percepção da juventude sobre o 4 de fevereiro. A atividade serviu para homenagear os militantes que muito têm feito em prol do partido no município do Kazenga. Merecida, porquanto os camaradas que vão ser homenageados nessa sessão são os antigos dirigentes do CAP, e eu, na qualidade de primeiro secretário deste CAP desde a sua fundação, sinto-me certamente orgulhoso e satisfeito por essa homenagem. Essa homenagem significa muita coisa na minha vida, porque a minha trajetória começou aqui no município do Kazenga, primeiramente no Comitê de Juventude, e hoje estou aqui no CAP número 2139. Estou bastante satisfeita por ser reconhecida. E agora também fui eleita a primeira mulher do CAP, da OMA, para dizer, e fui homenageada. Estou bastante satisfeita estar no partido do MPLA e dizer também que a partir de agora vai redobrar os meus trabalhos. Daquilo que eu já fazia, vou redobrar ainda mais, porque tenho bastante caravana em minha escosta, como dizer na gíria, e dizer também que daqui para frente ainda vamos aumentar mais militantes. E aconselho as outras organizações, o nosso partido, que continuem a homenagear as pessoas enquanto vivas, porque os nossos afazeres têm que ser reconhecidos agora, enquanto estamos vivos. Não esperamos morrer e temos aqueles elogios enormes, porque nós já não ouvimos. Estou feliz e peço que continuem a homenagear outras pessoas. Somos muitos, não podemos fazê-la
todas num dia, mas à medida que fomos realizando algumas atividades, vamos continuar a homenagear as pessoas que muito fizeram pelo nosso Kazenga e pelo nosso partido. A velha guarda do partido em Pelá chama a atenção à juventude para que demonstre mais interesse sobre a história do país e que tragam sugestões que possam melhorar o programa de governação do partido. Essa atividade está a ser realizada um dia antes, que antecede 4 de fevereiro. Para nós, os jovens, ao nos depararmos com esse tema, ficamos bastante satisfeitos, porque podemos perceber através dos nossos mais velhos que houve etapas e percurso para chegarem até a data de hoje. Daqui para frente podemos esperar jovens promissores, tecnicamente capacitados, fruto daquilo que tem sido o nosso intercâmbio e interação com os centros profissionais e com demais parceiros para cada vez mais capacitarmos a nossa juventude a nível do Distrito do Kazenga. Amanhã, 4 de fevereiro, e como sabe, sou jornalista, que 4 de fevereiro deu-se aqui mesmo no Kazenga. A juventude do Kazenga não estão a par, tem que acompanhar e tem que contatar alguns sobreviventes do 4 de fevereiro, que ainda existem, para saber o significado, a essência do 4 de fevereiro. Esse é o recado que nós deixamos da juventude. O MPLA é um partido coeso, um partido de unidade, um partido que tem um programa de governação, mas nós sabemos que nesses 50 anos quem tem estado a trabalhar é o partido, as escolas, os quadros formados no país. Depois da independência, nós tínhamos menos de 50 quadros formados. Hoje temos mais de milhares de quadros formados. Logo, para dizer que o partido tem estado a cumprir com o seu programa de governação. Então, nós pedimos aos jovens que continuem firmes, fortes e ajudem o partido, não só criticando, mas trazendo também opiniões. Importância do 4 de fevereiro, que vai estar em reflexão no Girassol Debate, que acontece dentro de alguns instantes, às 21 pontualmente. Não perca, com a condução do Alberto Capitão. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã à mesma hora. Continuação de boa noite. Está-se bem.